Olá, meus amigos, eu sou Naldo de Paula, o seu repórter agro, e estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal, trazendo para você mais dicas e informações. Hoje, falando sobre crédito rural, 5 fatos importantes que o produtor deve saber. Tem interesse nesse assunto? Quer saber os detalhes? Te convido, vamos comigo até o final do vídeo e não perca essa dica, essa informação de hoje. Já quero te convidar, chegou novata, seja bem-vindo no nosso canal, tá? Já se inscreva com a gente aí, se inscreva com a gente, venha ser parte da nossa família, ative aqui o sino das notificações, dê o seu like, um joinha no gostei, compartilhe esse vídeo na sua rede social. Vamos em mais uma dica, mais informação de hoje. Crédito rural. 5 fatos importantes que o produtor deve saber. O Manual de Crédito Rural, o MCR, ele reúne todas as normas necessárias para a obtenção do crédito rural, que é um financiamento destinado a produtores do campo. Por meio deste financiamento, os produtores rurais brasileiros conseguem obter recursos que são concedidos por bancos e instituições financeiras para investir em sua propriedade, seja na aquisição de equipamentos e animais, custeio de matéria-prima ou ainda para industrializar ou comercializar a produção. Mas essa não é a única opção para os produtores rurais conseguir aporte financeiro para expandirem os seus negócios. Por exemplo, o crowdfunding é uma ótima alternativa para os empreendedores do segmento rural que precisam de capital para impulsionar o seu negócio. Essa modalidade permite que o empreendedor dos mais variados segmentos crie sua própria base de investidores e ainda consiga captar recursos sem burocracia. Então confira comigo aqui 5 pontos importantes que todo empreendedor deve saber sobre este assunto. Como é o MCR, quais os pontos mais importantes do Manual de Crédito Rural e como o crowdfunding pode ajudar os empreendedores deste segmento a crescerem e alavancarem o seu negócio. Então quero te convidar a ir comigo até o final do vídeo, que hoje estarei falando sobre, são 5 informações aqui, ó. O que é o Manual do Crédito Rural, como o crédito rural pode ser utilizado, quem pode se beneficiar com o crédito rural, quais foram as últimas mudanças no Manual do Crédito Rural e, por fim, melhor, como financiar atividades rurais via crowdfunding. Se quer saber, essa última dica é a melhor de todas. Então não saia agora do vídeo, vamos até o final do vídeo e confira comigo. Então, primeiro aqui, ó, o que é o Manual do Crédito Rural? O Manual do Crédito Rural ele é um documento que agrupa todas as normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional, o CNM, assim como as divulgadas pelo Banco Central referentes ao crédito rural. O crédito rural surgiu a partir da Lei 4.829, de 5 de novembro de 1995, com um conjunto de recursos financeiros disponibilizados pelo Estado ou empresas privadas que auxiliam ali no segmento rural. As instituições financeiras e os beneficiários devem conhecer e obedecer, no caso, as regras que compõem o MCR, que é atualizado na medida que são divulgadas novas normativas, entendeu? Então, segunda aqui, vamos acompanhar comigo aqui. Ó. Segunda, como o crédito rural pode ser utilizado? De acordo com o Manual do Crédito Rural, o recurso pode ser utilizado para a cobertura de despesas relacionadas aos ciclos produtivos, aplicações em bens e serviços, recursos necessários à comercialização dos produtos e industrialização de produtos, entendeu? Os recursos financeiros emprestados pelos bancos e instituições financeiras aos empreendedores rurais por meio do crédito rural são oriundos de depósitos à vista ou de poupança real, emissão de letras de crédito do agronegócio, que é a LCA, fontes fiscais como também de recursos, próprios das próprias instituições, entendeu, meu amigo? E se você é um empreendedor e busca recursos para expandir seu negócio, além das formas de utilização permitidas pelo Manual de Crédito Rural, o crowdfunding ou financiamento coletivo pode ser de uma solução viável para obter aporte financeiro de forma simples e rápida. Somente a plataforma de financiamento coletivo autorizada pela Comissão de Valores Imobiliários, o CVM, como entre algumas delas, dou um exemplo para você aqui, a Blocks, ela pode oferecer essa modalidade de captação para empreendedores do ramo do negócio, entendeu? Então vamos lá. Terceiro, quem pode se beneficiar com o crédito rural? O Manual do Crédito Rural classifica como público-alvo do crédito rural quem? Os produtores rurais, que é pessoa física ou jurídica, cooperativa de produtores rurais,
pessoas físicas ou jurídicas que não sejam produtores, mas que se dedicam a atividades, por exemplo, como pesquisa ou produção de mudas e sementes fiscalizadas, certificadas, pesquisa ou produção de sêmen para inseminação artificial em embriões, prestação de serviços mecanizados de natureza agropecuária ou imóvel rural, inclusive para a proteção do solo, prestação de serviços de inseminação artificial em imóveis rurais e atividades florestais, ok? Vamos lá, quarto e penúltimo aqui, ó. Quais foram as últimas mudanças do Manual do Crédito Rural? O Manual do Crédito Rural passou por algumas mudanças nos últimos meses. Entre elas, as que mais impactaram os empreendedores do campo foram definidas por meio da Resolução 4.833, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, e da Resolução 4.905, de 29 de abril de 2021, do Bacen, no caso, que modificaram inteiramente aí a seção 6 do capítulo 2 do documento. Essa parte do manual refere-se à tradicional prorrogação automática do crédito rural, que antes era imperativa e passou a ser opcional, a critério da instituição financeira e sem a indicação de critérios que a instituição possa levar em conta na análise que dificulta a renegociação de dívidas com os bancos, entendeu? Cabe também à própria instituição financeira comprovar a capacidade de pagamento do tomador do crédito rural, o que antes era de responsabilidade do produtor. Dessa forma, somente os produtores que possuem histórico positivo com as instituições que operam o crédito rural poderão se utilizar desse aporte financeiro. Mas, conforme citado em tópico anterior, os empreendedores do campo que necessitam de recursos para colocar seus projetos em prática podem se beneficiar por meio do crowdfunding, né? Entenda melhor sobre isso. Então vamos lá. Quinta e última dica e informação. Como financiar a atividade rural via crowdfunding? Quer saber? Chegou a hora de saber então agora. O financiamento coletivo é uma alternativa menos burocrática e muito mais acessível para os empreendedores conseguirem concretizar seus projetos no campo. A modalidade é vantajosa tanto para os investidores que procuram bons projetos, como para os empreendedores que precisam de recursos para o seu negócio, entendeu? Então, os empreendedores recebem o aporte de capital que necessitam na modalidade equity ou dívida, e os investidores conseguem investir em ativos lastreados na economia real, com rentabilidade que pode ser superior às opções tradicionais do mercado, entendeu, meus amigos? Então vamos lá. Para os investidores brasileiros, investir no agronegócio via crowdfunding é muito vantajoso, o que pode ajudar a encurtar o tempo de captação. Em outras palavras, dinheiro mais rápido no caixa da sua empresa. Isso porque, ao ter ativos agro em sua carteira, os investidores podem ter como benefícios uma rentabilidade acima do oferecido nos ativos financeiros tradicionais, baixo risco, diversificação do seu portfólio e proteção à sua carteira. Então, exemplo. Eu tenho aqui algum exemplo para você, não que eu estou indicando para você e nem que estou sendo pago para isso. A Blocks, por exemplo, tem uma vasta experiência em captação para o agronegócio e já conseguiu levantar milhões de reais em grandes projetos do setor, desde exportação de carne bovina a segmento florestal. Então, um bom exemplo de recorde de captação da Blocks, né, foi a oferta Rural Investimento 2, que captou 3 milhões em menos de 48 horas. Ao captar com Blocks, você contará com todo o suporte necessário para atrair bons investidores para o seu negócio. Então, se as equipes da Blocks viu esse vídeo, acabei fazendo propaganda para vocês aqui, procure a gente aqui, na descrição do vídeo aqui, ó, tem o nosso e-mail, entre em contato com a gente, vamos fazer uma parceria aí para estar apresentando a Blocks aí para nossos espectadores aqui do nosso canal, tá bom? Então, meu amigo e minha amiga, esse foi o vídeo de hoje, falando para você, né, esse assunto sobre crédito rural, 5 fatos importantes que o produtor deve saber. Chegou até aqui, gostou da dica, não está inscrito ainda não? Então se inscreva com a gente, ative o sininho de notificações, dê o seu like no joinha, gostei, compartilhe esse vídeo na sua rede social e venha fazer parte da nossa família. Então um grande abraço para você e até o próximo vídeo, se o bom Deus assim o permitir.